e abrir o microfone do Zé. Só um instantinho, Zé, por favor. Sim. Já está aberto, Zé, quando você quiser. E deixa eu projetar aqui o PowerPoint. O seu PowerPoint está... Aqui está. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, Pai todo-poderoso, Pai, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre nossos lares, nossas famílias, Senhor Deus, sobre nossos trabalhos. Que o Senhor, Pai, nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, a nos transformar, a sermos servos melhores, obedientes, Senhor. E que possamos, Senhor, estar sempre pronto para te servir, Senhor. Lembrando que o Senhor é o Deus único, o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, Senhor. E por isso que nos rendemos a Ti, Pai. Porque sem Ti nada somos. Te agradecemos, Senhor Deus, por Tua palavra. Te agradecemos por Teus mandamentos. Te agradecemos por podermos ser chamado de Teus filhos, Senhor Deus. Que o Senhor nos continue, Pai, nos abençoando, nos guiando nos Teus caminhos, Senhor, e que possamos cada dia mais levar a Tua palavra a todos aqueles que ainda não Te conhecem, não Te aceitou, Senhor Deus, como Senhor e Salvador. Que possamos, Senhor, ser instrumento da Tua palavra, da Tua obra, Senhor Deus. Aceite, Senhor Deus, estes louvores que vamos fazer agora, Senhor, que seja do Teu inteiro agrado, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do Otávio, Senhor, que vai trazer a mensagem. E que possamos, Senhor Deus, através das Tuas palavras, nos edificar, nos fortalecer e continuarmos firmes, Senhor, na Tua presença. Que possamos, Senhor Deus, afastar toda esta ansiedade, todo este medo que o mundo vive neste momento, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor Deus, e é no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus, Pai, que oramos e Te agradecemos. Amém, Pai. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo Seu precioso
precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Vamos todos amar ao Senhor, louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Vamos todos amar ao Senhor, louvar e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Amém? Amém. Eu vou pedir a todos, se puderem abrir suas Bíblias em Jeremias, capítulo 18. Só um instantinho que eu preciso fazer uma coisa antes. Vou pedir só um pouquinho de paciência a vocês. Eu desconcentrei, perdi uma tela aqui, preciso ativar uma tela novamente, que desativou. Ok, pronto. Agora aqui, compartilhar a tela, só esperar. Só mais uns minutinhos de paciência, por favor. Aqui está, pronto. Então, como eu tinha começado a dizer, Jeremias 18, versículos de 1 a 6, eu vou ler, depois a gente vai falar sobre isso durante a mensagem toda. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade
de Israel. Eu tinha comentado com vocês que a minha mensagem tinha a ver com o pequeno que está aqui em casa. O Valdir tinha comentado que é difícil ter um cachorrinho novo em casa, todos sabem dessa dificuldade. O grande problema é que ele causa transtornos na rotina, faz as necessidades onde não deve, e a única forma de mudar essa situação é criar uma rotina, criar uma disciplina. A gente tem que disciplinar esse cachorro a fazer as coisas de acordo com as coisas que estão, se são certas, que são corretas, ou de acordo com o que são melhor para a nossa casa, né? Nossa casa que está recebendo esse novo ser. Então, pensando em disciplina, eu fui procurar uma mensagem a respeito disso. E uma passagem que tem muito a ver com a situação que a gente está vivendo, no geral, todo mundo vivendo, essa situação de dificuldade com a pandemia, com parentes hospitalizados, com pessoas desconfiadas que estão com vírus, e todo mundo muito consternado, algumas pessoas revoltadas com isso, outras pessoas tomando atitudes desnecessárias ou extremas por causa destas dificuldades que estão acontecendo nesse momento. Então, eu transcrevi aqui, Hebreus 12, versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Né? Então, este versículo, para a gente introduzir, transformar as dificuldades num motivo para a disciplina, para atingirmos um fim específico, que a gente vai ver também ao longo da mensagem. Então, Deus nos trata como filhos, né? Está escrito aqui, Deus os trata como filhos, mas qual pai que não disciplina seu filho? Né? Então, ele nos trata como filhos e deseja desenvolver em nós o seu caráter. Para isso, Deus realiza mudanças através da disciplina, visando participarmos da santidade, da sua santidade. A gente canta muito este cântico, né, do oleiro, tu és o vaso e eu o oleiro, eu sou o vaso, perdão, e tu és o oleiro. Quebra a minha vida, me faça de novo, me transforma, mas como é que Deus faz isso na vida da gente? Como é que se faz um vaso novo? Como é que o oleiro cria um vaso novo a partir de um vaso quebrado? Ele não começa do zero completamente. Ele aproveita aquilo que já deu problema quando ele põe na roda aquele barro, ele começa a montar, esse barro ainda está aproveitável. Uma parte dele talvez ele tenha que dispensar, porque não dê como usar novamente, porque está muito seco, enfim. Mas ele vai moldar o novo vaso a partir do mesmo vaso que ele já tinha iniciado. Né? E Deus nos criou lá no começo. Este vaso se quebrou em algum momento. E através de todas as atitudes que Deus tomou durante, como eu comentei, o início da eternidade, lá quando fomos criados e pecamos e nos quebramos como vasos, nós estamos sendo moldados por Ele o tempo todo. Imagine que o vaso que está sendo moldado, é preciso aplicar um certo esforço nesse barro para ele se moldar. Ele não quer ser um vaso de barro. Ele é o barro simplesmente. Então, a forma como Deus nos transforma é através da disciplina. A gente tem assim, a primeira coisa que a gente pensa em disciplina é aquela coisa ruim, né, dos nossos pais, impondo regras, impondo atitudes diferentes, nos obrigando a nos colocarmos de uma certa forma na casa das pessoas, não mexe aí, não pode mexer, coisas como essas. Então, a gente sempre tem, vindo de criança, né, essa coisa de que disciplina é uma coisa de regra, que é uma coisa que incomoda, que é uma coisa chata, difícil de se
cumprir. Então, o que é disciplina? Entre outros significados, por exemplo, a matéria que se aprende na escola é uma disciplina. A cadeira do professor que responde por esta matéria também é uma disciplina, porque tem a ver com a matéria dele. Mas, enfim, outras foi tanta coisa que eu li sobre disciplina, mas eu tive que enxugar. E eu cheguei à seguinte explicação. Que disciplina, na verdade, é uma obediência aos preceitos e às regras, como eu comentei lá atrás. Então, se você vive em sociedade, você precisa obedecer aos preceitos e às regras para viver bem em sociedade. Você tem que ser uma pessoa disciplinada para agir da forma correta, de acordo com a ordem estabelecida. Disciplina é um modo de agir que demonstra constância, métodos. Aí tem algumas pessoas até que são muito chatas, que são muito metódicas e que gostam de fazer tudo sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Podemos considerar isso como disciplina. Né? Que ninguém levante a mão aí, quem se sente assim, que seja metódico como eu. Disciplina é um respeito a um regulamento, é uma submissão ou respeito a regras, a normas, aos superiores, né, Zé? Como a gente estava comentando agora há pouco. Então, disciplina é isso. Você tomar uma atitude pessoal em relação a alguma condição para que você tenha em relação à sociedade, em relação a como as coisas são feitas, às pessoas, seus superiores, para que você possa ter uma boa conduta dentro de uma sociedade, dentro de um método estabelecido, ou dentro de uma hierarquia e assim por diante. Então, por isso eu coloquei aqui no final que seria uma boa conduta. Para quê uma boa conduta? Para a gente conseguir viver melhor em sociedade, viver melhor dividindo espaço com as pessoas, dividindo espaço com os superiores, enfim. Então, lá em Provérbios 23:12, uma forma de estabelecer isso, ligar isso da disciplina com a vida de Deus, conosco em relação à vida de Deus. Dedique a sua disciplina ao seu coração. Vou ler de novo. Dedique a sua disciplina, que nós estamos falando de como Deus nos disciplina e nos transforma. Então, dedique a sua disciplina, a disciplina de Deus, o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, se Deus nos disciplina, Deus não está conosco como um pai que está sempre de olho, ou como eu que estou sempre de olho no pequeno aqui, para ver se ele não está fazendo alguma coisa errada. Mas se eu me dedicar à disciplina de Deus, eu não preciso da presença dele ao meu lado, porque essa disciplina estará em meu coração. E dar ouvidos às palavras que dão conhecimento, dar ouvido às palavras de Deus, como eu comentei numa outra passagem, numa outra mensagem aqui, não é ouvir com um ouvido e deixar escapar pelo outro, é manter dentro da sua cabeça. Estas palavras é que vão fazer com que essa disciplina que Deus nos dá, que essa forma como Deus nos disciplina, ela seja boa o suficiente para nós, que nos torne pessoas boas para ter uma vida melhor. Em sua essência, disciplina é dedicação a uma vida correta, como eu coloquei lá atrás. Quem tem disciplina procura aplicar em sua vida aquilo que aprende de Deus. Assim como a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente aprende com a disciplina do pai, da mãe, dos professores, dos superiores, a gente tem que procurar aplicar a disciplina que Deus nos dá no dia a dia, porque isso vai facilitar ainda mais a nossa vida. Quanto mais disciplinados, mais dificuldades nós temos em receber disciplina. Então, não se contenta, né? A gente não deve se contentar apenas em ouvir a palavra de Deus. A gente tem que pôr em prática. A gente tem que agir, né, de acordo com a disciplina que recebemos. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias mais uma vez num outro livro, que é o livro de Hebreus, capítulo 12, de 4 a 13. Enquanto vocês vão aí encontrando as passagens, eu vou começar a leitura já para ir adiantando.
Então, Hebreus 12, versículos 4 a 13. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, pois Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Já vimos esta passagem antes. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Desses versículos aqui, o que eu quero retirar não é a questão ruim da disciplina, como eu tinha comentado aqui, dos castigos dos pais. Eu passei muito por isso, eu fui uma criança muito arteira, eu fui ovelha negra, e sofri muitos castigos. Eu passei por muitas dificuldades pela dificuldade de aceitar a disciplina. Mas a disciplina que nós estamos falando aqui não é esta disciplina da repreensão como um pai, ou como uma mãe, porque essas são passageiras. No momento em que a gente recebe, eu aprendi isso da pior maneira possível, que o castigo não dura o dia inteiro, o castigo dura o tempo necessário para que eu pare para pensar naquilo que eu fiz e para que eu mude, para que eu tome uma atitude diferente. Então, esse castigo é sempre passageiro, como está aqui nas passagens aqui, que esse castigo é curto, né? Que essa disciplina é curta, a disciplina do castigo ela é curta. Ela dura o tempo que for necessário. O tempo necessário é o tempo que você leva para entender, se disciplinar e mudar. Então, seguindo em frente aqui, nós vamos voltar a esses versículos, a gente vai falar deles. A figura que nós comentamos aqui, lá em Jeremias 18, versículo 1 a 6, é que a gente tem que parar para pensar como é que o oleiro faz um novo vaso, como é que Deus nos transforma em novos vasos, né? Então, essa figura nos ajuda a considerar como o barro, o homem, né, nós como barro, e Deus como oleiro, nos ajuda a entender como é valioso o processo da disciplina, tanto do vaso que está sendo formado, quanto do oleiro, que tem que ter uma certa disciplina também para retomar o trabalho todo, esquecer o que deu de errado e começar da maneira correta. Nossa natureza, assim como o barro, não possui nenhum valor. Não tem nada no barro que ele possa fazer por si próprio, de modo a atribuir a si algum valor. Assim como em outras passagens, a história do ouro, o ouro não pode ser usado antes de passar por um processo de purificação a fogo, né? Então, tudo demanda algum esforço, alguma mudança. Da mesma forma, qualquer beleza que existe em nós é resultado da ação de Deus em nós. É resultado das mãos do oleiro para dar forma, de algumas ferramentas que o oleiro usa para dar uma forma específica a este vaso, da experiência deste oleiro em escolher o barro correto, a quantidade correta de água, a velocidade que ele tem que rodar a roda
para conseguir que isso aconteça. Enfim, tudo resultado da ação de Deus em nós. É o que se chama de graça. É um favor imerecido. O barro, quando foi retirado lá do lugar dele e colocado na roda, ele não pediu para ser assim. Ele tinha uma outra função. Podia virar um tijolo e construir uma casa. Mas ele foi trazido para a roda, ele foi colocado naquele momento para ser uma coisa diferente, ter uma finalidade diferente. Para isso nós recebemos a graça, né? Para que a finalidade que Deus nos criou tivesse finalmente, nos fosse dada de volta, para que nós pudéssemos estar com Deus, como lá no princípio, estar com Ele no final. Então, a graça, ela é imerecida, ela nos é dada sem que tenhamos necessidade de fazer nada por isso, como o barro que é colocado para ser feita a peça. Já a disciplina é o processo que Deus usa para transformar aquilo que não tem valor em algo precioso. Recebemos a graça, mas a partir daqui nós temos que nos disciplinar para recebermos o resultado desta graça, para atingirmos, na verdade, o resultado desta graça, para nos transformarmos em vasos perfeitos. O que eu queria hoje com vocês é ver que Deus nos disciplina para que nós participemos da sua santidade, lá no versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, como eu comentei, o castigo é curto, é rápido. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Para que sejamos finalmente como Ele nos criou lá no princípio, a sua imagem e semelhança. A quem Deus disciplina? Como eu comentei, o barro está lá. Quando a gente vai, quem mora no sítio, na chácara, em lugares assim, está pisando em cima de barro o tempo todo. Barro seco, barro molhado, barro diferente, mas ele existe lá. Então, a quem Deus disciplina? Que barro é selecionado para ser moldado? Nesses versículos a gente aprende que Deus disciplina de maneira particular seus filhos, que são as pessoas que confessam o nome de Jesus como Senhor. O mundo está aí. Como o Mauro tinha preparado na aula passada, que não aconteceu, nós somos santos, nós somos separados, nós somos tirados do mundo, separados para ser do reino de Deus. É a estes que Deus disciplina. É a estes que Deus quer mudar. É a estes que Deus quer transformar. Aos que o reconhecem. Aos que foram colocados na roda e na velocidade correta, na velocidade e no tempo de Deus, estão sendo moldados para serem filhos dele. E como é que a gente cria um filho perfeito? Com disciplina. Então, como eu coloquei aqui, fazendo um paralelo entre pais e filhos carnais, os pais que amam os filhos os disciplinam. A gente já chegou à conclusão, até cientificamente, que filhos que não são disciplinados acabam se tornando maus filhos, maus exemplos, pessoas ruins, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, o autor de Hebreus nos ensina, se você não é disciplinado, e a disciplina é para todos os filhos, então você é um filho legítimo, você não é um filho de verdade. Se você não está sendo disciplinado, você não é legítimo filho do pai que o disciplina. Assim, nos cabe fazer uma boa avaliação sobre essa palavra. Você percebe que tem sido disciplinado por Deus, principalmente nesses dias de pandemia, nesses dias de recolhimento, de reclusão, em que estamos tendo tempo para pensar muito nas nossas atitudes em relação aos nossos familiares, nas nossas atitudes em relação aos amigos, ao mundo, aos nossos chefes, enfim. Eu coloquei aqui a frase, pode citar exemplos disso, guarda para você, pensa nisso
e vamos em frente na mensagem com esses exemplos que você tenha pensado aí. Por que Deus nos disciplina? Não existe em nós beleza natural, pois a queda nos fez perder esse aspecto. Eu estou comentando isso desde o princípio aqui da mensagem. Deus nos criou a imagem e semelhança. Nossa beleza natural era como se Deus olhasse no espelho. O reflexo do espelho seríamos nós. Do outro lado do espelho de Deus, Deus estaria se vendo, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas, por indisciplina, mas por sermos humanos, né, nosso caráter está inclinado a pecar. Como lá em Romanos 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque nós somos humanos. Então, o nosso caráter, o nosso jeito de ser como humanos nos impele a pecar. Como se nós estivéssemos o tempo todo dispostos a ser influenciados por aquilo que nos rodeia e menos por aquilo que está dentro de nós. Deus, em seu amor, busca fazer esta mudança radical, tornar aquilo que por natureza é feio e sem utilidade em algo belo e útil. Seus meios de nos disciplinar visam transformar o velho homem em um novo homem, segundo Cristo, que é a ferramenta, como eu comentei, que o oleiro ele tem algumas ferramentas específicas que o ajudam a moldar o vaso, né? Então, essa disciplina visa transformar o velho homem em um novo homem, segundo Cristo, levando seus filhos à maturidade, a fim de atingirem a medida da plenitude de Cristo. Lá em Efésios 4, versículo 13, tem uma tela cobrindo aqui que eu já tinha deixado pronto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, por que Deus nos disciplina tanto? Porque é isto que Ele quer. A ferramenta que Ele usa para nos moldar é Cristo. Ele faz questão de que, enquanto Ele nos põe na roda da eternidade, né, que Ele está girando aquele barro e dando forma, que a ferramenta que molda o barro, que dá a forma para o vaso, seja igual a Cristo. Então, como é que nos transformamos em vasos perfeitos? Nas mãos de Deus, de acordo com a forma de Cristo. Teremos que ter a forma de Cristo. Teremos que ter, seremos homens perfeitos, atingiremos, né, essa perfeição à medida da estatura completa de Cristo. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho de disciplina. E aí nós é que temos que nos disciplinarmos. Recebermos a disciplina de Deus e colocar isso em prática. O barro, ele tem que ser maleável o suficiente para que esta ferramenta dê a forma necessária. Mas tem que ser firme o suficiente para não se desmanchar à medida em que for colocada a pressão nele. Então, este barro tem que ter uma certa qualidade. Normalmente, o ser humano não gosta muito de ser disciplinado, né? No versículo 7, que fala aqui sobre a disciplina de pais, né? Todos nós já fomos filhos, já passamos por essa disciplina. Quem tem filhos pequenos sabe que é mais fácil disciplinar, quem tem filhos adolescentes sabe que é mais difícil, essa disciplina se transforma numa situação mais difícil, né? Porque naturalmente o ser humano não gosta de ser disciplinado. Então, no versículo 7, o versículo 7 inicia com estas palavras: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. E é aqui que eu quero colocar o ponto central desta mensagem. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Como vaso, como barro macio que pode ser moldado, mas com resistência para suportar a disciplina.
suportar essa disciplina como entendendo como sendo uma dificuldade para atingir um fim, para chegar a algum lugar. Apesar dessas dificuldades não serem agradáveis, essas dificuldades por que passamos, elas são muito importantes. Elas são os instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, à medida em que este vaso está firme o suficiente para receber pressão, maleável o suficiente para ser moldável, nós estamos trazendo para nós como humanos, nós estamos nos moldando como Cristo e garantindo o nosso crescimento espiritual. Precisamos converter o nosso gosto, né? Nós temos sempre o nosso gosto, fazemos tudo ao nosso gosto, né? Tem até um ditado que diz que o que é de gosto regala a vida. Mas esta vida é passageira, esse gosto que nos regala nesta vida, ele é passageiro. Ele aparentemente é bom, mas ele não nos traz nenhum benefício final, nos traz um benefício passageiro, momentâneo. Mas, na verdade, deveríamos estar prontos a não fazer o nosso próprio gosto, que aparentemente é bom, mas que na verdade não é, por um prazer, né, de um momento de satisfazer a nós como humanos, que Deus pode não se agradar e que pode não ser perfeito para Deus. E que em algum momento tem uma pedrinha no meio daquele barro e que a ferramenta vai enroscar e tudo vai ter que começar de novo. Você vai ter que tapar aquele buraco e começar de novo todo o trabalho. Então, Deus nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade, lá no versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, como eu comentei. É o tempo de você pensar e corrigir uma atitude. Aquela pedrinha que eu comentei no vaso virando e a pedrinha aparece e você tira a pedrinha e continua daí por diante. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A santidade de Deus é eterna. Participar com Deus da sua santidade é participar com Deus da eternidade, é estar com Ele na eternidade. Então, concluindo, para que sejamos, como a gente fez a leitura lá no princípio, aquele vaso que se desmanchou e que foi novamente moldado, talvez com uma forma completamente diferente daquilo que o oleiro tinha programado no princípio, mas para que sejamos, né, para que consigamos atingir esse fim de nos tornarmos vasos perfeitos, nós temos que olhar firmemente para Jesus, que é que nos forma, que nos transforma em vasos perfeitos. Esta visão perfeita, quer dizer, enquanto estivermos rodando nesta ferramenta, né, nós teremos que restabelecer as mãos descaídas. Cada vez que a gente passa por uma dificuldade, né, cada vez que a gente tem uma dificuldade, que ela seja como disciplina e que não nos tornemos fracos por isso. Pelo contrário, que tenhamos mãos fortes para tomar atitudes, para fortalecer os joelhos que têm tendência a vacilar, que é a nossa natureza humana. A gente acaba enfraquecendo em algum momento. Se dobrarmos os joelhos, não poderemos acompanhar, né? Não podemos seguir os caminhos retos para os nossos pés, porque nós não estaremos na posição correta para andar. Enquanto estivermos de joelhos firmes, estivermos de pé no caminho correto, nossa cabeça estará alta e mais próxima de Deus. Que esta mensagem ajude a cada um a pensar sobre isso e, principalmente, levar esta mensagem, né, para todos, que a dificuldade que estamos passando que seja uma disciplina, que sejamos pessoas melhores, que sejamos vasos mais bonitos saindo desta condição de isolamento, dessa situação de dificuldade que estamos passando agora. Amém. Zé, estou abrindo o seu microfone. Só mais um minutinho, compartilhar outra tela aqui.
Eu preciso selecionar a tela correta, esta aqui. Quando quiser, Zé. Não está aparecendo, tá? Não? Então, só um minutinho. Ah, sim, pronto. Ok, agora sim. Para mim ainda não aparece, não sei se os outros aparecem. É que eu estava tentando ainda, mostrar a tela anterior, que era da passagem. Ok, está aparecendo. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Amém. Mauro, você consegue abrir seu microfone aí, Mauro? Ah, o Mauro está na rua já. Tá aberto. Não, tô aqui na sacada. Ah, tá bom. Tá aberto. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai grandioso, nós somos gratos ao Senhor pela nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Agradecemos porque nós podemos te louvar e te glorificar e ouvir das tuas palavras. E realmente, Pai, o Senhor seja o oleiro. O Senhor nos molde, Pai, de acordo com a sua vontade. Nós possamos, Pai, simplesmente ver quem nós somos, Pai, e depositarmos toda a nossa confiança em Ti. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado por cada irmão que tem participado. Nós te agradecemos. Te peço nesse momento, Pai, que o Senhor esteja olhando pelos necessitados, Pai. E pedimos em especial pelo Rodrigo, para que ele se recupere bem, que o Senhor possa restituir não somente a saúde, mas principalmente a vida espiritual, para que ele se aproxime do Senhor novamente e venha a ser o servo fiel. Que ele possa ser moldado, Pai. Te pedimos ainda pela dona Neide, isso no leito, que você possa
cuidando, olhando e fazendo, Pai, sempre a sua vontade na vida de cada um, Pai. Nós te pedimos ainda por todos os pedidos que têm sido feitos nesse grupo, por todos os necessitados, Pai. E também te pedimos, Pai, por outras famílias que nós nem conhecemos, mas que passam por momentos difíceis, Senhor, agora, nesse momento. Nós sabemos, Pai, que esse é um momento muito difícil, onde as pessoas sofrem muito e às vezes, Pai, acaba até morrendo sem ter um enterro digno, Pai, um velório, por conta dessa situação. Mas nós confiamos no Teu poder e nós pedimos, Pai, por favor, venha mudar, Pai, tudo isso. Nós sabemos que tudo só acontece se assim o Senhor permitir. Por isso, então, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos e te pedimos para que fique com todos nós nesse dia de hoje, em todos os nossos afazeres, Pai, na vida de cada profissional da saúde que enfrenta, Pai, todo esse problema de frente, com muito medo, com muita preocupação, Pai, ainda tem as famílias também. Lembramos ainda da Luciana, da Aline e principalmente Pai do Jorge, que está sempre no hospital. Nós agradecemos por tudo, toda a nossa irmandade, nós agradecemos pela igreja que está no mundo e a finalidade dela é salvar as pessoas e a finalidade, Pai, é de ter um povo, Pai, que te obedece e que faz a tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.